Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Diego Totti e hoje nós vamos falar sobre gráfico de uma função, ok? Dando continuidade ao estudo das funções, beleza? Bem, a construção de gráficos, ela pode ser feita de uma maneira geral, que é através de uma tabela, né? E aí você consegue construir a maioria dos gráficos que existem, a maioria das funções que existem. Porém, quando você for estudar as funções de um modo particular, é possível fazer construções de maneiras mais práticas, tá? Por exemplo, essa é uma função do primeiro grau, né? Nós vamos usar a tabela, que é a maneira geral. Porém, quando você for fazer o gráfico de uma função do primeiro grau, não necessariamente você precisaria dessa tabela. Porém, isso você vai estudar com calma depois, quando você estiver estudando separadamente a função do primeiro grau, beleza? Então, hoje, eu vou construir alguns gráficos aqui, usando essa maneira geral, que é o uso da tabela. Como que funciona a tabela? Você vai atribuir os valores para x, certo? E calcular os valores correspondentes em y. Essa atribuição é sempre interessante que você pegue números pequenos, números próximos do zero, beleza? Então, por exemplo, eu peguei aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O aluno pode escolher essa quantidade de números aqui você pode escolher, você pode colocar mais números ou menos, né? Dependendo da função, poucos números não vai ser muito legal, né? E os números também é critério seu, tá? Bem, eu escolhi esses, são os mais simples. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores de x que eu estou vendo e vou substituir aqui e fazer a conta, tá? Como é uma conta simples, podemos fazer de cabeça. Como é que vai ficar? Ó, 2 vezes x. Quanto que vale o x nessa linha? Não é menos 2? Então, 2 vezes menos 2, menos com mais dá menos, 2 vezes 2, 4. Beleza? Agora o próximo, o x vale menos 1. Então vai ficar 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2, né? Porque fica mais com menos dá menos. Próximo é o 0. 2 vezes 0, 0. Próximo é 1. 2 vezes 1, 2. E o próximo é 2. 2 vezes 2, 4. Pronto. Fizemos a nossa tabela. Agora nós vamos construir o gráfico. Como que funciona essa construção? Você precisa do eixo y e o eixo x, certo? O eixo y é o eixo vertical, né? E o eixo x é o eixo horizontal. Bem, aqui eu estou com papel quadriculado, né? Talvez você aí na sua casa não tenha, normalmente a gente não tem um papel quadriculado. Então é interessante que você use, se você achar melhor, o centímetro da régua para fazer cada quadradinho, tá? Então, por exemplo, ó, eu estou aqui embaixo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Então, o x vai estar passando aqui, ó. Depois, 1, 2, 3, 4. Pronto, eu não preciso fazer mais do que isso. Olha para o y, ó, eu não tenho nada além disso. Eu não preciso fazer o 5, o 6, porque eu não vou usar. Eu não preciso fazer o menos 5, menos 6, porque eu também não vou usar. X eu preciso do menos 1, do menos 2 para o lado esquerdo e do 1, do 2 para o lado direito. Pronto, eu já coloquei aqui todos os valores que eu tenho, que eu preciso. Então, vamos anotar. Menos 2, menos 1, o 0, o 1 e o 2. Sempre bem pequenos os números, tá? O y eu preciso do 4 positivo aqui em cima, depois vem 3, vem o 2. Eu não escrevi nenhum 3 nenhum 1, porque não precisa. Eu não vou usar, não precisa. Se quiser, você pode escrever. Aqui eu vou ter o menos 2 e aqui embaixo eu vou ter o menos 4. Só escrevi os números que eu vou usar, só para o seu gráfico ficar o mais limpo possível, podemos dizer assim, tá? Vamos marcar, então, os pontos. Primeiro ponto, menos 2 de x, certo? Que é esse cara aqui, ó. E menos 4 de y. Menos 4 de y está aqui embaixo. Então, eu venho aqui, faço o tracejado, unindo o menos 2 do x e o menos 4 do y. Se você tem dúvida nessa parte de localização do ponto, você volta aí. Se eu não me engano, o tema 2 aí na playlist é sobre plano cartesiano, que eu ensino só a colocar o ponto. Se você não viu, pode ser que aqui fique um pouco difícil para você. Menos 1 e 2. Então, o menos 1 é de quem? Ó, x. E o menos 2 é do y. Então, ó, o menos 1 do x está aqui, vai unir com o menos 2 do y que está ali embaixo. Pronto. Próximo, 0 de x, 0 de y. Onde que eu marco isso? No 0, 0, né? A gente chama de origem. Próximo, 1 de x, 2 de y. 1 de x e 2 de y. E, por fim, 2 de x vai unir lá em cima com o 4 de y. Tá certo? Repare que meus pontos eles estão todos alinhados. Daí você pega a régua e une esses pontos, que nesse caso a gente consegue perceber claramente está formando uma reta, não é verdade? Então, beleza. O
ligando aqui, temos uma reta. É importante que você faça a reta ultrapassando os pontos, tá? Ela não pode começar aqui e terminar aqui, porque não tem limite nesse exercício. Então, vai passar direto. Essa função, só critério de curiosidade, é uma função do primeiro grau, porque o x está elevado a 1, tá? E o gráfico de uma função do primeiro grau vai ser sempre uma reta, beleza? Sempre será uma reta, mas, conforme eu disse, você vai estudar isso depois com calma, beleza? Muito bem, exemplo 2, nós temos aqui uma função y igual a menos x elevado ao quadrado. Essa função é uma função dita do segundo grau, tá certo? Porque o x está elevado a 2. Vamos fazer a nossa tabela. Eu vou usar os mesmos valores, tá? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Acontece que às vezes a gente escolhe valores que não são muito legais e aí você acaba precisando completar essa tabela, beleza? Então, vamos lá. Vou pegar aqui x, os valores que eu estou usando. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá certo? Olha só. Muita atenção nesse cálculo. Vamos ver o que está acontecendo com o cálculo. Ó. Tá assim, y é igual a menos x. Só que x é menos 2. Quando você substitui, fica assim. Não é verdade? Por quê? Porque o menos, esse menos aqui, é o menos da fórmula, né, da função. E o x é negativo, então fica menos 2. Então, repare, você deve lembrar que esse menos ao quadrado vira mais, porque menos ao quadrado é menos 2 vezes. Menos com menos dá mais. Só que tem um menos aqui fora, então ficaria assim, não ficaria? O mais é da resposta da potência e o menos é o que já estava ali fora. E menos com mais dá o quê? Dá menos. Então, daria menos 4, beleza? Então, o menos 1 eu não vou calcular, vai dar a mesma coisa. Por quê? Vai ficar um menos ali dentro, que ao quadrado vai virar mais com menos vai dar menos. E 1 ao quadrado é 1, então ficaria menos 1. Daqui para baixo fica mais fácil, né? 0 ao quadrado, 0, porque não existe menos 0, né? Menos, repete o menos, 1 ao quadrado, 1. E o 2, repete o menos, 2 ao quadrado, 4. Pronto, agora que eu já tenho resolvido, eu posso fazer o gráfico. Eu vou precisar, para o y, repare que o y não tem valores positivos, é tudo negativo. Então, eu preciso fazer a parte de cima do y, né? Eu vou fazer à toa se eu fizer, não tem necessidade. Então, eu vou botar o gráfico assim, mais ou menos, ó. Se vocês conseguem entender a minha ideia. Ó, o y está aqui. Eu preciso de quê do y? Até menos 4. Então, eu vou botar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, certo? Preciso só disso, ó. Preciso do menos 1, vou anotar. O menos 2 não tem, nem menos 3, deixo vazio para não ficar muita coisa. X eu preciso menos 1, menos 2, 1 e 2. Então, ó, menos 1, menos 2 negativo, para o lado negativo, e 1 e 2 para o lado positivo. Pronto, agora que o meu gráfico já está arrumado, né, eu posso colocar os pontos. Claro, né, aqui eu fiz muito grande, não precisava. Isso aqui não precisa fazer com 1, 2, 3, porque não tem aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar colocando os pontos aí. O primeiro é o menos 2 de x com menos 4 de y. Menos 2 de x com menos 4 de y. Marquei. Menos 1 e menos 1. Então, menos 1 de x com menos 1 de y. Depois vem 0 e 0. Aqui. Depois, 1 e menos 1. 1 do x e menos 1 do y. E para terminar, o 2 e o menos 4. 2 de x e menos 4 de y. Pronto. Agora, se você olhar esses pontos, você vai ver que não está formando uma reta como no gráfico passado. Sim, porque nós não estamos mais numa função do primeiro grau. Na função do segundo grau, o desenho é diferente. O desenho é exatamente isso aqui, ó. Que você vai estudar com calma depois, quando estiver estudando só a função do segundo grau. Mas, para vocês já terem uma ideia, né, essa função, então, é uma função do segundo grau e o gráfico dele é representado por uma parábola, tá? Não é mais uma reta, beleza? Uma parábola, que é isso aqui que vocês estão vendo, beleza? Muito bem. Seguindo adiante, nós temos o exemplo 3. O exemplo 3, se você for olhar, de novo nós estamos com o gráfico de uma função do primeiro grau, porque o x está elevado a 1, não é verdade? Porém, ele veio aqui com uma restrição. O que é isso aqui mesmo? É o domínio, né? E o domínio, ele expressa valores de x. Então, ele me deu uma restrição. Ele falou, olha, os valores de x
precisam estar entre menos 2 e 5. Porém, menos 2 está com intervalo fechado, 5 está com intervalo aberto. Lembrando que nós já estudamos aqui, né, para quem está acompanhando, nós já estudamos aqui os intervalos numéricos, então já discutimos o que significa intervalo fechado e intervalo aberto. Tá, mas como é que isso fica no gráfico? Bem, vamos lá. Vamos fazer aqui uma tabela, certo? Essa tabela, agora eu vou tentar obedecer os valores que me deram, certo? Já que existe uma restrição, eu tenho que trabalhar em cima dessa restrição. Se não houver a restrição, como no exemplo 1, no exemplo 2, você fica livre para escolher. Então, os valores que eu deveria escolher, eles precisam estar entre o menos 2 e o 5. Só que eu não preciso escrever todos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não preciso. Mas você precisa colocar os das extremidades. O menos 2 tem que estar e o 5 também. Então, você pode, por exemplo, fazer assim, ó, menos 2, pular para o 0, né? Pular para o 2, depois viria o 4, né? Estou pulando de 2 em 2, mas vou parar no 5, tá? Pulei para o 5. Peguei aqui 4 valores. Não precisa de muita coisa. Se você quiser colocar todos, não tem problema, o gráfico fica a mesma coisa. Então, agora nós vamos substituir e fazer as contas. Então, como é que vai ficar a primeira conta? Vai ficar assim, ó, 3 menos 2 vezes menos 2, certo? Esse menos com esse menos, você sabe que vira mais. Então, na verdade, fica 3 mais 2 vezes 2, 4. Então, quanto que deu aqui? 7, beleza? O restante podemos fazer de cabeça, porque é bem simples. Substitui o x aqui por 0, vai ficar 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0, 3 menos 0 é 3, beleza? Depois vamos substituir o x por 2, então vai ficar 2 vezes 2. Então, 3 menos 2 vezes 2 dá 4, né? 3 menos 4 é igual a menos 1. Agora vamos substituir por 5, que é o último. 2 vezes 5, 10. Então, 3 menos 5 é igual a menos 7, beleza? Então, nós temos aí alguns valores que eu escolhi dentro desse intervalo, lembrando que eu tenho que pegar as extremidades, que no caso são menos 2 e 5. Aí tem aluno que fala, mas e esse intervalo aberto, e esse intervalo fechado? Calma, a gente já vai chegar lá. Bem, feita a substituição, vamos construir o gráfico, tá? Como agora eu estou com valores altos, como 7 menos 7, eu não vou conseguir usar de 2 em 2 quadradinhos, eu vou usar de 1 em 1, beleza? Então vai ficar um pouco mais apertado o meu gráfico aqui, mas eu acredito que dê para você ver. Então deixa eu colocar aqui as retas x e y. Vou usar de 1 em 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repare que eu fui até o 7 positivo por causa desse, então eu vou botar ele aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Vou botar o menos 7 aqui. Quais são os outros valores de y que eu vou usar? O 3 positivo, então 1, 2, 3. E o 1 negativo, que está aqui embaixo, tá? Repare que eu não escrevi todos, porque imagina, aqui vai ficar horrível, cheio de número, pode te confundir. O x eu preciso do menos 2, então para a esquerda menos 1, menos 2. E até o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 está aqui. Preciso do 2 também que eu marquei ali. Pronto. Só coloquei também os valores que eu vou usar. Agora eu vou fazer as marcações. E aí que vem o perigo. Você tem que olhar agora para as extremidades. Quais são as extremidades? Menos 2 e o 5, certo? O menos 2 está com intervalo fechado, significa que ele está incluído. O 5 está com intervalo aberto, significa que ele está excluído. Lembrando, quando algo está incluído em intervalos, a gente coloca a bolinha pintada. Quando está excluído, bolinha aberta. É só fazer isso, tá? Aí os do meio. Bem, os do meio estão incluídos com certeza, porque eles estão entre duas coisas, então eles estão incluídos. Então vamos começar com menos 2 e o 7. Menos 2 vai ligar com o 7. E aí que você tem que olhar. Tá incluído? Tá. Então bolinha fechada. Beleza? Os próximos estão incluídos, né? Conforme eu falei, não tem nenhum problema, igual nos gráficos anteriores. 0 e 3. O 3 é de quem? Do y. Então, marca no 3 do y. Próximo, 2 e menos 1. 2 de x está aqui, menos 1 de y está aqui. Ficou meio apertado, eu tinha que botar o número em cima, né? Mas tá dando para ver. Por fim, 5 e menos 7. Ah, mas o 5 está excluído. Como é que a gente faz? Assim, ó. 5 vai ligar aqui com menos 7. Porém, é só você deixar a bolinha dele aberta. Beleza? Só isso.
Tá, e agora, como é que eu faço? Eu faço uma reta passando por cima dessa bolinha aberta? Não. Lembra que eu falei que o domínio estava restringindo? Significa que necessariamente começa no menos 2, que deu 7 positivo, e termina no 5, que deu o 7 negativo. Então, dessa vez, a sua reta tem que estar limitada do primeiro ponto ao último ponto. Tá? Você não pode agora ultrapassar isso para lá, nem para cá, conforme nós fizemos nos dois primeiros exemplos, beleza? Bem, interpretação de gráfico. Vocês já sabem quando um gráfico representa ou não uma função, né? E como que eu sei que ele representa uma função? Basta que você trace linhas retas, né? Verticais sobre o gráfico. Se essas retas verticais ultrapassarem apenas um local na curva ou na reta ou no desenho que tiver aqui, foi um local só, nós podemos dizer que isso aqui é uma função, beleza? Agora, quando você faz essa linha e ela passa, por exemplo, em dois lugares, como acontece aqui, nesse meio do caminho, ela passa num lugar, segundo lugar, passa em dois lugares. Então, isso aqui não é função. Tá? Eu coloquei novamente essa questão aqui para você lembrar que nem todo gráfico estará representando uma função, beleza? Porém, o motivo disso ser função e isso não ser função também já foi discutido nos vídeos aí passados, beleza? Bem, então vamos lembrar agora o conceito de domínio e imagem, porque a gente já aprendeu a calcular nos vídeos passados como calcula o domínio, como calcula a imagem, só que agora a gente tem que ver o domínio e a imagem no gráfico, que é bem importante para questões futuras. Você já deve lembrar que domínio é tudo que é referente a x e imagem é tudo que é referente a y ou f de x, que é a mesma coisa. É como se você fosse analisar uma sombra ou um reflexo. Como assim? Gente, olha só. Vou pegar aqui minha caneta rosa e vou ver o que está acontecendo no eixo x para a gente entender o domínio. Olha para essa reta. Se tivesse um sol aqui em cima, essa reta está fazendo uma sombra do menos 2 até o 3. Ela está fazendo isso aqui, ó, uma sombra aqui, ó. Beleza? Então, o domínio vai do menos 2 ao 3. Como que nós vamos responder isso? Simples. O menos 2 faz referência com uma bolinha fechada. Então, ó, domínio, menos 2 fechado, até o 3 fechado. Lembrando, domínio é x. Agora vamos olhar para a imagem. O que é a imagem? Y. Essa reta aqui, ela faz uma sombra, podemos dizer, né? Imagina que tivesse uma luz aqui, ou outra ali, sei lá. Ela vai fazer uma sombra que vai do menos 1 ao 3, concorda? Porque a reta não ultrapassa aqui, ó, o menos 1, o 1 para baixo, nem ultrapassa o 3 para cima. Então, ela vai do 1 ao 3, beleza? Então, imagem, que é tudo referente a y, imagem, tudo referente a y, vai do 1 positivo ao 3. Tem aluno que às vezes erra e coloca 3 e 1, mas eu tenho que botar na ordem, tá? O 1 vem antes do 3, então é só botar na ordem, beleza? Muito bem, próximo, domínio, tudo referente a x. Então, conforme eu falei, imagina que tivesse lá uma luz aí em cima e estivesse fazendo uma sombra aí na reta. Essa sombra, ela pegaria do menos 2 até o 3, certo? Aqui não passa do 3, nem aqui passa do menos 2. Tá bom. Só que o 3 é intervalo fechado, porque a bolinha é fechada no menos 2, e o menos 2 é bolinha fechada, e o 3 é bolinha aberta. Ok? Então, 2, bolinha fechada, intervalo fechado. 3, bolinha aberta, intervalo aberto. Agora vamos ver a imagem. O que é a imagem? Tudo referente a y. Se você for olhar, começa no menos 2 e vai até o 2 positivo, certo? Como a imagem, o menos 2, bolinha fechada. Agora é esse menos 2 do y, tá? E vai até o 2, que é a bolinha aberta. Então, aqui, ó, intervalo aberto, ok? Bem, para quem está mais ligado aí em intervalos, lembra que tem uma outra forma de a gente representar intervalo, né? Que é 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 3. Você também pode representar daquela forma, ok? Bem, a letra C, você vai olhar e vai falar, ué, não tem restrição. Por que não tem? Olha a diferença da letra A para a letra C. A letra A começava num ponto e acabava no outro. Na letra C, isso não acontece.
Tem aluno que vai falar, começa no 8 e termina no 16. Quem falou que começa no 8 e termina no 16? Passa pelo 8, passa pelo 16. Agora, que começa em um e termina no outro é mentira, porque a reta está tendo continuidade para a esquerda e para a direita. Aí tu vai falar, então, qual é a imagem que eu tenho, qual é o domínio que eu tenho em X? Galera, se essa reta continua, lembra da sombra que eu falei do Sol aqui em cima? Se essa reta está causando uma sombra no eixo X e ela é infinita para ambos os lados, ela vai causar uma sombra em toda a reta X, certo? Então, vai pegar o quê? Todos os números reais. Vou botar aqui isso, tá? Mas não é para a gente escrever isso numa prova, por exemplo. Domínio são todos os números reais. Por quê? Porque a reta é infinita, então ela vai ter um reflexo, vamos dizer assim, no eixo X. Todo o eixo X. Aí tu fala, mas a imagem é a mesma coisa? Sim. Ué, o Y, isso aqui não vai crescendo? O Y também vai crescendo para cima. Isso aqui não vai descendo? Então, o Y também vai sendo usado para baixo. Então, a imagem é reais também. Beleza? Agora, atenção nessa aqui. Lembra um pouco essa, porque ela também, teoricamente, não tem restrição, porque ela está infinita, mas ela para e volta, né? Então, vamos analisar o domínio. O domínio é X. Da esquerda do 1 para trás, isso aqui não é infinito? Então, se eu fosse usar como uma sombra do Sol aqui em cima, eu ia pintar daqui para trás tudo, porque isso aqui não vai parar nunca, e daqui para frente tudo, certo? Então, o domínio aqui continua sendo os números reais, sendo tudo. Já a imagem, se você for analisar, esse desenho, né, esse V aqui, ele não ultrapassou o zero. Olha para o Y, imagem no Y, ele não ultrapassou o zero, não tem reflexo aqui embaixo. Se tivesse uma luz aqui, ó, um Sol aqui, não ia causar sombra aqui do zero para baixo. Então, a imagem é o quê? Então, eu falo, como é que eu faço? É só você botar assim, fechado no zero e aberto para o infinito. Ou seja, ele é do zero para cima. Tranquilo? Né? Naquela outra maneira, como eu falei, você poderia dizer que Y pertence aos reais, tal que Y é maior ou igual a zero. Certo? Muito bem. Na letra E, nós temos a mesma coisa. Vamos lá. Domínio. Tudo referente a X. Vamos pensar comigo aqui. Se esse desenho continua para a esquerda, ele vai continuar subindo, subindo, subindo. Então, eu vou continuar tendo reflexo de X para sempre para a esquerda, porque a parábola ela vai ser infinita para cima aqui, infinita para cima aqui. Então, ela vai aproveitar todo o eixo X, o reflexo, imagina o Sol lá em cima. Ele vai sombrear tudo aqui embaixo, porque essa parábola nunca vai acabar. Então, o domínio são os números reais. Já a imagem, galera, o que acontece com a imagem? A imagem, imagina uma luz aqui, projetando uma sombra no eixo Y. Não, a luz vai passar direto do menos 2 para baixo, certo? Ela só vai fazer sombra do menos 2 para cima. Então, a imagem vai ser fechado no menos 2 e aberto por infinito. Por quê? Porque a parábola é infinita para cima, então vai ficar tendo sombra no eixo Y para sempre para cima. Então não se esqueçam que o domínio é sempre do X e a imagem é sempre do Y. Para a gente encerrar a letra F, bem, não se preocupe muito com a letra F, vocês vão estudar isso aí depois com calma, que é uma função exponencial, mas é importante a gente já dar uma olhada. Concordam comigo que o domínio continua sendo os reais? Porque essa hipérbole aqui, né, esse desenho, ela vai continuar tanto para cima, para a esquerda, quanto aqui para baixo, para a direita, e ela vai continuar pegando um reflexo do eixo X para sempre. Lembra que eu falei, o Sol está aqui em cima, fazendo sombra aqui embaixo. Se isso aqui continua para sempre, vai continuar sempre tendo sombra. Se isso aqui continua para sempre, vai continuar sempre tendo sombra para esse lado também. Então, está pegando todos os números reais. Já a imagem, que a gente tem que discutir com atenção. Quando o aluno olha isso aqui pela primeira vez, ele já logo imagina que essa curva, uma hora ela vai ultrapassar o eixo X, vai continuar descendo. E eu entendo perfeitamente que isso é bem lógico quando a gente olha, mas na verdade não. A partir de cálculos, né, quando você for estudar esse tipo de função, você vai ver que é impossível que essa parábola passe para baixo, ultrapasse, né, o eixo X. Aí tem aluno que fala assim, então ele não ultrapassa, mas ele encosta no eixo X? Tampouco, ele também não encosta. Ele vai continuar sempre muito próximo, mas nunca vai se aproximar do eixo X. Aí tem aluno que diz, mas aí isso é impossível, pô. Uma hora vai encostar. É impossível se a gente fosse desenhar, mas matematicamente não.
tá? Matematicamente é possível que essa curva sempre esteja próximo do zero, mas nunca encoste o zero, tá? Então, como é que eu vou representar a imagem? A imagem vai ser... Repara, tudo para cima do zero é válido, certo? Só que o zero não é válido porque esse eixo Y, essa curva não encosta no eixo X. Então, tudo para cima do zero. Então, você pode dizer que a imagem é... Desculpem, aqui eu estou sem corretivo. Aberto no zero, aberto no mais infinito. Por que aberto no zero e não fechado? Porque ele não encosta no zero. Se ela encostasse no zero, seria aberto, fechado no zero, tá? Uma outra maneira de representar é essa. Reais, asterisco, positivo. Como assim? Positivo, tudo acima de zero. Asterisco, exclui o zero. Beleza? Toda vez que tiver um asterisco, eu estou excluindo zero. Então, você pode representar dessa forma também. Beleza, galera? Bem, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima.